Olá pessoal, bem-vindos de volta ao MJ Tech Podcast, episódio 3, temporada 3. Está passando depressa, estamos no terceiro episódio e hoje, como temos muita coisa para falar, eu não vos vou enrolar muito. Portanto, já sabem como é que é, nos sigam no YouTube e no LinkedIn. O YouTube neste momento está cerca com 1000 seguidores, o LinkedIn já vai lançado com 3000 e pouco, portanto já sabem como é que é. Se já seguem no LinkedIn, seguem no YouTube, seguem no YouTube, seguem no LinkedIn. E também é uma das questões para vocês estarem habilitados para o nosso sorteio, que eu vou verificar quando o sorteio sair. Contato direto imonitgeoteca@gmail.com. Agradecer também o apoio institucional TC220, que é o Comitê Internacional de Monitoramento e Instrumentação Geotécnica, desde a primeira temporada, e aos nossos patrocinadores, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. E como falámos nos episódios anteriores, nós estamos promovendo aqui um sorteio do livro Guia para Monitoramento de Talus, a versão portuguesa, não é? Existe a versão espanhola e inglesa, vocês podem ver aqui. Tem o QR Code que vocês vão vendo aí o verdinho aqui em baixo. Só escanearem o QR Code, vocês vão ter um formulário de inscrição. Sabem como é que é? Vão seguir no YouTube, vão seguir no LinkedIn e aí vocês são automaticamente habilitados para o concurso, tá? E o sorteio neste caso. E vamos passar para os nossos convidados de hoje, não é? Tem muita coisa para conversar. E quem é que nós temos aqui hoje presencial? Primeiro episódio presencial da temporada. Portanto, hoje é um prazer aqui receber os amigos de longa data, não é? Que é os parceiros aqui da MMF, e hoje tivemos aqui o prazer, um já conhecido aqui, não é? Já, Luciano Machado, não é? Já marcou aqui presença no final da nossa primeira temporada. Para quem não conhece e não sabe quem é o Luciano Machado, é o CEO da MMF Projetos de Infraestrutura. Começou a trabalhar aos 16 anos, quando o pai abriu uma pequena empresa de construção civil. Essa experiência no negócio da família o motivou a seguir a carreira na área e por isso se formou em Engenharia Civil como bolsista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além disso, ele também possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pós-graduação em Engenharia Geotécnica pelo Instituto IMBEC. Posteriormente, Luciano se graduou em Filosofia pela Universidade de Cruzeiro do Sul. E também temos aqui hoje Ricardo Mirissola, o CEO da MMF Projetos, Engenheiro Civil e Geotécnico, graduado pela Escola Politécnica da USP, especialista em pontes e grandes estruturas, com mais de 15 anos de experiência em projetos no setor geotécnico. Desenvolve pesquisa na USP sobre metodologia de previsão de deslizamento de encostas, liderando iniciativas de inovação tecnológica e automação no setor. Meus caros, muito obrigado por terem aceito o convite, não é? Hoje vamos trazer aqui um tema, como vocês já perceberam aqui, nós hoje vamos trazer aqui um tema que nós nunca falámos muito, que é a gestão de risco em encostas, não é? E como já são conhecidos de longa data que o pessoal aqui da MMF tem desenvolvido um trabalho bem legal acerca disso, e como estamos em dezembro, não é? É sempre bom relembrar que quando chove muito no Brasil, infelizmente, isso às vezes é engraçado, e para quem está numa casa que não sofre por problema de enchentes e deslizamento, mas para aquela parte da população que não está nessas condições é sempre preocupante. Portanto, e nós geotécnicos sabemos que em dezembro, janeiro, fevereiro o telefone pode tocar mais vezes que o habitual, infelizmente. Mas caros, para mim ser presente e fiquem à vontade, já dei aqui uma introdução. Quem são vocês? Como é que surgiu a MMF? Contem um pouco da vossa história. Quem começa, fica aí a decisão. Vou começar essa vez, porque normalmente quem começa é o Luciano. Já está muito treinado essa história dos podcasts aí. Primeiro de tudo, obrigado, André, pelo convite, para a gente conversar aqui sobre esse tema aí, principalmente dos deslizamentos de encosta em área de comunidade. Uhum. Oficialmente, a temporada de chuvas de verão se inicia em dezembro, 1º de dezembro é quando oficialmente se começa, então esse tema entra em voga agora em dezembro e até março, é a temporada crítica. Então, acho que é um assunto recorrente, todo ano a gente fala sobre isso, e todo ano a gente tem mais assunto, porque a solução mesmo é difícil. Eu e o Luciano aqui, a gente trabalha com previsão, com tratamento, contenção, e a gente trabalha com deslizamento de encostas. Desde que a gente se conheceu, a gente já trabalhava com isso. A gente se conheceu trabalhando com isso há aproximadamente uns 15 anos atrás. E mais ou menos, não, exatamente há 10 anos atrás, a gente teve a ideia aí de montar a MMF para a gente trazer de fato esse propósito para o nosso dia a dia. A MMF é uma empresa de projetos e consultoria, a gente vive disso, mas o nosso propósito ali de fundação e o que move nosso dia a dia é isso, a gente conseguir somar, impactar positivamente, principalmente as áreas mais vulneráveis aí
das nossas cidades, do nosso país. Muito bem, obrigado André pelo convite, estar aqui mais uma vez e agora aí junto com o Ricardo. Eu acho que tem total sentido a gente estar conversando aqui juntos, né? Não é muito comum nas telas as pessoas nos verem juntos, apesar de a gente andar aí junto o tempo inteiro. A MMF foi uma ideia do Ricardo. O Ricardo me convidou para montar a MMF há 10 anos atrás e desde então a gente tem vivido aí na busca desse sonho que é de que as pessoas não morram mais por conta das chuvas. Então a gente se conheceu ali logo depois dos acidentes na região serrana do Rio, Teresópolis e Nova Friburgo, né? Ricardo lá fazendo rescaldo, os corpos sendo retirados e essa dúvida de por que morreu tanta gente. A gente sempre fala desse assunto. A gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento. Por que as pessoas morreram? E desde então a gente trabalha nisso, trabalha nessa direção e agora já, depois de 10 anos, com algum êxito e com alguma experiência positiva, porque eu acho que é isso que vale a pena a gente trazer aqui, o que funciona, o que pode ser feito, como é que as coisas podem mudar, e apesar de ser uma mudança muito lenta, a gente ainda tem, hoje nós já vemos, nós já tem a possibilidade de ver alguém trabalhando na mesma direção, mas a gente caminhou sozinho aí durante muitos anos, né, olhando para a área de encosta com gente morando em situação vulnerável e trabalhando nessa direção. Então eu acho que é isso, acho que é um pouco do resumo do que tem nesses 10 anos aí. É óbvio que a gente não sobrevive ainda, os nossos negócios, né? A MMF não é uma empresa filantrópica, é um negócio, os nossos negócios são atendendo clientes, sobretudo de infraestrutura, e atender comunidade vulnerável ainda é um sonho, de maneira ampla, de maneira geral, pensando que 10 milhões de pessoas no Brasil moram em situação vulnerável, moram em área de deslizamento de encosta. Então, eu acho particularmente interessante essa parte que nós temos visto cada vez mais, não é? Porque essa parte da tecnologia, não é? A parte da tecnologia nos últimos anos, devido aos desastres que nós temos muita pessoal aqui da mineração, não é? E essa parte da tecnologia na mineração não se coloca. Não é? A legislação ela impõe que seja utilizada e isso é prático. Eu imagino quem está lá trabalhando com as altas tecnologias na mineração e vê estes desastres acontecendo, assim, porque é que não se está aplicando aqui se a tecnologia está? E depois tem muita gente que mora nessas áreas e até instituições públicas, órgãos federais, assim, onde é que tem essa tecnologia? E ela parece estar ali na porta ao lado, só que ela não é utilizada. Como é que vocês têm eles têm um conhecimento tecnológico do que têm, e porquê que é tão desafiante conseguir implementar essa parte mais técnica? Porque hoje, no meu ver, sempre tem aquela questão de estamos a fazer monitoramento, mas acaba sendo mais um monitoramento meteorológico. A parte geotécnica é vamos pôr uns sensores, vamos pôr aqui e tal, mas nunca se entra tão a fundo na parte do monitoramento automatizado, por exemplo. Mas como é que vocês veem? Porque tem esse gap ainda tecnológico? Se essa tecnologia ela já é aplicada no Brasil em outro setor? A questão é uma questão de escala, que eu sempre digo. A tecnologia que usa na mineração funciona na área de risco, de comunidade? Sim. Mas a questão é que quando você trata de uma mineração, você tem uma barragem, você tem uma grande cava de mineração, onde você sabe o problema, eu tenho uma cava, eu tenho um open pit, ou eu tenho uma barragem de rejeito, eu tenho uma barragem, eu tenho uma sequência de pessoas em risco por causa de uma estrutura que eu criei, uma cava, uma barragem. Então eu tenho, apesar de serem estruturas muito grandes e complexas, ela é concentrada naquele vale, naquele rio, naquela cava. E a área de comunidade ela é pulverizada. Você tem, às vezes, uma mega encosta com um grandíssimo problema que tem 10 famílias embaixo, 15 famílias embaixo. E você tem espalhados pelo país, você tem 10 milhões de pessoas em um monte de pequenas áreas. Então você tratar um monitoramento numa barragem, primeiro de tudo você tem o dinheiro da mineração, é privado. É privado, ele tem verba, ele tem interesse, mas ele tem uma concentração, ele concentra um esforço financeiro e técnico em alguns pontos específicos que são mais críticos e consegue monitorar. Você pegar toda essa tecnologia e pulverizar ao longo de todo o território nacional, não é todo o território que tem risco, a gente sabe quais são os trechos que tem risco, mas se pulverizar toda a área de risco, todos esses 10 milhões de pessoas de risco, é muito mais difícil. O custo associado é tão grande quanto, mas você tem que pulverizar. Às vezes você tem uma encosta gigante, tem 10 famílias lá embaixo. O custo de monitorar por 10, 20 anos é muito maior do que se você simplesmente tirar aquelas pessoas e colocar em outro lugar. Só que se você fizer isso, daqui 6 meses tem outras 10 pessoas, famílias morando naquele mesmo lugar. Então vira o enxugar gelo. Então a dificuldade é essa, é encaixar a escala
dos problemas. E tens uma vertente social aí também que... E eu acho que esse ponto que você traz, André, da vertente social, é muito importante a gente falar aqui. Infelizmente, no Brasil, a sociedade está acostumada a ver pessoa pobre que mora em área vulnerável morrer. A gente está acostumado. Acabou de morrer na Bahia uma pessoa por conta de deslizamento. E assim, isso é um ponto que o Ricardo traz bastante na fala dele e que eu tenho incorporado a minha, que é o seguinte, a gente tem que parar de falar de desastre natural. Desastre humano. Se não tivesse uma casa ali, se as pessoas não tivessem ido para lá, se não tivesse deixado aquele risco alto, possivelmente as pessoas não morreriam. Então isso é uma mudança. É uma situação, um desastre humano. Então quando a gente coloca o ser humano, quando a gente coloca a necessidade de política pública para resolver esse problema, a gente começa a mudar essa situação. Ricardo agora é mestre, terminou o mestrado e dentro aí do tema dele de defesa, ele está falando de como a gente pode reduzir custos, de como é que a gente pode ampliar para a área vulnerável a tecnologia. Então, a gente iniciou o trabalho, e o trabalho vem se desenvolvendo ao longo desses 10 anos, pensando em instrumentação. E a gente muda essa questão de instrumentação para monitoramento. O que isso significa na prática? A gente deixa de pensar em olhar quantos milímetros, quantos centímetros de deslocamento em profundidade, para olhar e dizer, vai cair em quanto tempo. Então isso deve mudar bastante essa situação, a gente acredita, nos próximos anos. Seja pela questão climática mundial, o mundo está olhando para isso, o mundo está preocupado com isso, seja porque a gente vai conseguir ampliar essa ideia de que não é algo natural, é humano. Porque a questão que estás a falar de... Quando nós... Como é que se diz? Chamamos como desastre natural, é como se fosse, parece que é inevitável. É isso. É a questão de assim, foi um desastre natural. E eu lembro, cara, eu não sendo daqui, quando cheguei aqui, eu lembro de estar a fazer esses estudos também de gestão de risco em costas e comecei-me a perceber que vivendo aqui, a gente se apercebe que quando começa a chover, aqui vai uma encosta, vai cair, aí vai dar a notícia, olha, morreram 20 pessoas naquela encosta, vai haver aquela comoção e tal, e vida que segue, vem o carnaval e... É isso. Já é, não é? Vêm os órgãos federais, vamos colocar sirene, que não sei o quê, aí vem o período de estiagem, já não se fala mais nisso, e no próximo ano, em algum lugar, infelizmente, do Brasil, vai voltar a acontecer. Nos meus anos do Brasil, eu sempre vi isso acontecer. E depois eu fui ler as estatísticas e dizia que a maior causa de desastre natural é por deslizamento em encosta e enchente. No Brasil, é a maior causa. Não tem vulcão, não tem tornado. Também tem uns tornados aí lá para o sul, não é? É melhor não. Os pequenininhos, mas já tem, vamos aí e tal. Furacão, não tem. Mas é uma estatística, cara, que eu cheguei muito próximo do desastre de Teresópolis. Eu fui visitar Nova Friburgo e eu lembro-me de estar em cima do morro a fazer uns ensaios e tinha uma escarificação enorme, assim, um deslizamento. Tu vias aquelas tubulações de drenagem todas destruídas e tu viste, olha, tinha aqui umas 10 casas. E aí o tiozinho chegou lá, ele veio-nos trazer um café, que a gente estava a fazer CPTU lá e tal, e o cara disse assim, aí morreram umas 10 pessoas. Mas assim, como fosse uma coisa normal. Natural, né? E eu olhei para aquilo, e eu assim, caramba, tinha aqui uma série de famílias aqui, cara. E isso parece que fica normalizado. E é o que o destino tem para nós. E, cara, enfim. Mas a gente está à procura da solução, não é? Mas voltando aqui ao trabalho que tu estás desenvolvendo na MMF e que desenvolveste no teu mestrado, Ricardo, para dar um panorama de hoje em dia, como é que é feito o monitoramento, como é que vocês veem o monitoramento e como é que vocês acham que este pode melhorar no futuro? Na verdade, o monitoramento não é feito hoje, né? Você não tem... Eu sou um otimista. Não existe área de... Uma ou outra muito, muito específica, uma ou outra muito concentrada, onde existe algum tipo de monitoramento. Existem algumas outras empresas que tem alguns projetos piloto, mas... Monitoramento geotécnico. Geotécnico. Alguém da Defesa Civil está-nos a ver aqui e ele vai dizer assim, não, mas é feito, não sei o quê. Nós não estamos a colocar em causa o monitoramento das chuvas e tudo mais. Nós estamos além disso. Estamos a falar de monitoramento geotécnico. Antes que comecem... Essa é importante, porque a gente tem os alertas de chuva, a gente tem a questão dos pluviômetros e tal. A chuva tem controle. Mas o que a gente está... Muito bem pontuado, André. O que a gente precisa falar aqui para as pessoas que acompanham isso diariamente é que existe o monitoramento sim das chuvas. Mas você tem um alerta de que vai chover.
C. E aí, cada um por si. Entendi. O que nós estamos falando é o seguinte, vai cair, e aí você tem uma probabilidade de ruína de X%. E aí, a partir dessa probabilidade de ruína, você toma a decisão do que fazer ou não. Vai evacuar, não vai evacuar, dá para segurar mais um pouco, temos X tempo em relação a toda uma instrumentação, a todo um trabalho de engenharia, nós estamos falando de engenharia aqui, né, colocado dentro da comunidade. Desculpa, Ricardo. Não, qual que é que é a ideia? O monitoramento de chuva existe, funciona, ele existe, que está cada vez mais melhor, mais bem feito, mas ele tem a mesma questão da escala. As chuvas, elas têm áreas de atuação, áreas de impacto muito grandes, né? Como foi no ano passado em São Sebastião. Existiu um alerta de chuva para todo o litoral de São Paulo. O litoral de São Paulo é enorme. Aí também, dentro dos critérios de alerta, você dá, tem um alerta vermelho de chuvas intensas para todo o litoral de São Paulo. De fato tinha. A chuva foi muito mais concentrada ali no Saí. A Saí tinha os condicionantes geométricos, geológicos, geotécnicos que culminaram na ocorrência. Mas quando você dá um alerta de chuvas para todo o litoral de São Paulo, você acaba que você amarra a mão da Defesa Civil. Não tem como a Defesa Civil tomar uma iniciativa. Eu faço o quê? Vou interditar, vou desalojar todo o litoral de São Paulo, vou pegar 3 milhões de pessoas e mandar subir a imigrantes? Subir a Tamoios? Mas lá também está com alerta de chuva, também tem. Então os alertas são... A Mogi Bertioga, né? Que é mais perigosa. Então você vai... Como é que você faz? Você vai jogar todo mundo, tirar de casa e jogar na estrada ao mesmo tempo? Então os alertas de chuva, eles têm a sua função de dizer, ó, essa região... ela tem uma propensão nos próximos dias, na próxima semana, nas próximas horas, de ter uma chuva, alerta de chuvas intensas. O alerta de chuvas intensas não quer dizer que você tem uma probabilidade de ruína. Quer dizer, você vai ter um evento que pode ser causador de um deslizamento naquele lugar. Qual que é o conceito do monitoramento geotécnico de encostas? E a gente... otimizar o alerta pluviométrico. Então, de toda essa região aqui, eu tenho sensores espalhados nas encostas mais críticas, nas situações mais críticas, que começam a me dizer, ó, tá chovendo aqui, começou essa encosta, tá ativa, tá mexendo, aquela tá ativa, tá mexendo, ó, continuou chovendo, aquela tá acelerando, a gente consegue... dentro desse alerta, de toda aquela área de 100 km de chuva, concentrar. Ó, pessoal, aqui São Sebastião tá mais crítico do que Caraguatatuba. Saí tá pior do que Juqueí. E você vai direcionando os alertas para uma área menor. Esse é o conceito do monitoramento. Se a gente soubesse qual encosta vai cair, a gente punha uma contenção lá e não deixava ela cair. Exato. Então, o conceito do monitoramento geotécnico, que é o estudo que a gente tem feito aí já há uns 2 anos e pouco, que culminou aí na dissertação, é um estudo geotécnico para a gente prever as velocidades e as acelerações, independentemente da chuva. E que a gente quer criar um alerta paralelo. Ó, eu tenho a chuva e eu tenho o geotécnico paralelo. Vamos somar os dois, vamos cruzar. Então, essas são as piores áreas. Vamos concentrar a equipe de defesa civil nestes pontos mais críticos. Pode ser que a gente erre? Sempre pode. Mas a gente aumenta a confiabilidade do alerta. A gente reduz as áreas. Não ficas tão condicionado. 100 milímetros tenho que sair. 200 milímetros. Que lembro que estávamos a ver a apresentação Tech Workshop que nós até participámos agora promovido pela ABMS. Que aí o Ludman fez até uma observação interessante, que ele falou, no Saí choveu 600, mas a conclusão que nós chegámos é que a partir de 400 já estava tudo indo embora. Não precisou chegar a tantos, portanto já tinha... André, tem outros fatores também. Por exemplo, a gente tem um caso agora que a gente está atendendo um cliente e que aí eles nos acionou para a gente fazer um monitoramento porque ele teve problema de deslizamento, né? E aí já é um cliente privado, é uma outra situação, né? Área de vulnerabilidade, mas ele teve um deslizamento com 60 milímetros de acumulado. Entende? Então, quer dizer, a gente pensa em chuvas com volume, com acumulado muito grande, mas ele teve 60 milímetros e teve ali a ruína. Então, o que ele tá falando? O que vinha acontecendo com aquele solo? Aquele solo já estava saturado? Por que aconteceu? É possível vocês monitorarem? E a gente está lá, a gente está iniciando um trabalho. Então, quer dizer, não é... A chuva, ela é importante monitorar, porque a chuva, ainda assim, com 60 milímetros, foi o causador, mas estava muito mais próximo da ruína. Quer dizer, foi uma garoa. Que a chuva é o causador, isso é consenso. Que a chuva que causa deslizamento, isso é consenso. Não tem, acho que não existe nenhum... É o gatilho. É o gatilho, é o causador. Isso é consenso, isso sempre foi. Mas o solo ele é uma estrutura que
tem influência. É heterogêneo. Heterogêneo tem influência. Uma chuva, esse solo que caiu com 60 milímetros esse ano, pode ser que ele tenha sido castigado na última chuva com 150 e 200 e não caiu. Ele consumiu dentro da sua resistência de fluência, 80%, 90% do que ele tinha e ele já estava numa situação limite onde só uma chuva de 60 derrubou. Então, se você tiver o monitoramento, você sabe, ó, choveu, essa encosta aqui, ela foi ativada, ela não caiu. Mas ela não caiu, mas ela deu 200 milímetros aqui e não caiu, pode ser que uma próxima de 50 derrube ela. Por quê? Porque ela já consumiu uma resistência, ela já está numa situação pior. Então, isso acrescenta do monitoramento geotécnico das encostas. Você traz os históricos, o quanto esse solo já foi castigado, o quanto aquela encosta está mais suscetível. Né? Não é uma única chuva que derruba, né? Isso também é consenso. Você precisa de uma sequência, um acumulado que vai gerando frente de saturação, que vai levando o solo para aquela situação de ruptura. Mas isso pode ser ao longo de anos. Teve uma chuva, não caiu. Mais um, não caiu. Ela vai piorando até que um dia ele vai tomar aquela gota d'água. O fator de segurança dela vai diminuindo até chegar perto do 1, até chegar no limite. Não, porque aqui é a questão da relação que nós temos, quando estamos aqui a falar da questão do monitoramento meteorológico com a geotecnia, que eu sempre vi assim, choveu 100, 150. Só que aí depois o impacto que a chuva tem no solo, não é? O solo ele tem uma determinada permeabilidade, ele vai... O que é que isso vai afetar, por exemplo, na sucção que está nesse solo, na saturação do que está nesse solo? Mas esse solo é um tipo, ele vai se deslocar, não vai? Há uns que vai, outros não vai. Tipo, não é uma receita de bolo. E o objetivo dos instrumentos é poder fazer essa caracterização subterrânea, não é? Porque nós normalmente agora assim, a água ok, pois às vezes tem situações que tens mais vegetação que ela impede uma erosão mais superficial e tem casos que não tem vegetação e aí ela vai erudir mais rápido. Por exemplo, esse caso dos 60 milímetros, provavelmente se calhar não tinha uma vegetação tão grande que protegesse. E tem é isso que eu queria trazer aqui hoje, não é? Para o pessoal ficar assim mais ciente do que vem a ser feito, porque como nós temos uma audiência, não seja, graças a Deus, fora de Portugal, fora do Brasil também, não é? E para o pessoal em Portugal ter noção de quando a minha mãe me liga a dizer assim, teve qualquer coisa em São Paulo, mãe, foi na Zona Leste. É longe. Tipo, lá do outro lado, assim. Eu não estou nesse lado não, mãe. Ou quando ela viu o da Atena. Enfim, isso são outras histórias. Porque o pessoal muitas vezes pensa que São Paulo fica na praia, ou São Paulo tipo, não tem essa noção geográfica de como as coisas... Ou, às vezes, São Paulo tem praia, mas tem um lugar que é muito seco também. Né? Tipo, às vezes também o pessoal ter essa noção do que é que nós estamos aqui a falar e porque é que isso é tão preocupante. Não só nas comunidades, por exemplo, os deslizamentos normalmente também podem acontecer próximo de rodovias e ferrovias que depois fecham e depois tem toda... A última foi aquela que teve lá no Paraná, não foi? Foi há uns 2 anos. Foi há uns 2 anos, aquela no Paraná que rodou e foi caminhão. Foi no Paraná, ali no Santa Catarina, acho. Não, foi Paraná, na BR-376. Serra do Mar de Curitiba para na o litoral. Na 376 ali na descida. Guaratuba, acho que foi, né? A descida. Guaruva, Garuva, por ali. Teve um deslizamento bem grande, que teve alguma sequência, teve um trânsito, porque teve alguns deslizamentos, parou e teve um deslizamento grande que acabou acertando os 2 caminhões. Foi. E aí eu até me lembro, aí fecharam a rodovia, e depois na semana seguinte deu 100 milímetros de chuva e o cara já fecharam tudo. E acho que não rodou. E aí não caiu nada. Porque também a questão é essa, né, da geotecnia, né? Mumuitas vezes depois que já rodou, já está estável, estabilizou. Quer dizer, ele foi... atingiu o seu ponto de equilíbrio. É outra situação. Depois que já deslizou, mudou tudo. É outra situação. Isso é uma coisa importante, André, que vale a pena falar do dinheiro na encosta, dentro desse trabalho que a gente tem realizado. O que a gente estuda das características do material? Se é possível também só monitorar, porque como o Ricardo falou aqui, tem um lugar que a gente olhou ali, viu que o risco é altíssimo, e que a gente vai ter uma situação, e o Ricardo vai falar um pouquinho disso aqui mais pra frente, e catastrófica a consequência, você tem que fazer a obra. Exatamente. Monitorar para prevenir ou monitorar para corrigir. Não, mas é que tem área que não faz sentido monitorar. O risco é tão grande. É tão grande que nem... o famoso evita o local. Mas às vezes tem tanta gente que não dá para evitar o local. Então tem que fazer a contenção. Então você tem que... Como é que você elimina o risco? Diminuindo a possibilidade de deslizamento, como contém. Exatamente. Então, aí você monitora, né? Porque você diminui o risco, você não elimina, mas você fez uma obra ali de contenção, tem um risco catastrófico, e aí você, a partir daquela obra de redução de risco, né? Aí você monitora. Tem um negócio que a gente fala muito, que a gente fala, risco, tem risco, tem risco. Risco é uma conclusão. Risco é um cruzamento de vulnerabilidade por suscetibilidade de deslizamento. Você tem que ter uma área suscetível a deslizamento
E você tem pessoas vulneráveis àquela ocorrência. Tem dois jeitos de você diminuir o risco. Você pode diminuir a suscetibilidade, fazer uma contenção, você diminui. Ou se diminui o risco. Ou você diminui a vulnerabilidade. E tem dois jeitos. Se você tirar as pessoas, você diminui a vulnerabilidade. Por que o monitorar diminui o risco? Porque você tem uma previsibilidade no deslizamento. A suscetibilidade é a mesma. Só que aquela pessoa lá embaixo ele é um pouco menos vulnerável, porque eu consigo avisar ela para sair se for cair. Por isso que diminui o risco. Quando a gente fala área de risco, toda área tem algum tipo de risco. Algum cruzamento de possibilidade de ocorrência com vulnerabilidade, mas a gente tem que trabalhar numa dessas duas pontas. Tem área que tem tanta gente vulnerável que a solução é eliminar a possibilidade do deslizamento. E o monitoramento é um negócio que você consegue jogar em áreas amplas e diminuir um pouco a vulnerabilidade das pessoas. É dar alguma previsibilidade do que vai acontecer. Essa questão do risco, eu sempre coloco um pouco, às vezes, sensibilizar as pessoas para entenderem isso, para tu colocares alguns números. Por exemplo, quando vais para a indústria, vais para a mineração, os caras calculam um número. Olha, se eu tiver aqui uma ruptura, eu vou ter um problema na minha produção e escoamento de minério, portanto o meu custo é X. Portanto, investimento em monitoramento e obra já está justificado. E eu acho que na parte dessa gestão de risco nas encostas, também é difícil pôr números em vida de pessoas. Você vai ter que valorizar uma vida, você vai ter que valorar uma vida. Ô André, sabe que isso é polêmico, isso é difícil, mas a gente tem que partir para esse caminho. A gente precisa partir para esse caminho. Temos vários acidentes. Fundão, Mariana, Brumadinho. Quanto que foi precificado as vidas? Porque ali necessariamente as empresas precisaram precificar uma vida. Isso. Como é que você vai ressarcir essa família? Entende? Só que quando a gente olha para a área E o impacto ambiental também. De comunidade. E o impacto ambiental. Só que a gente olha para a área de comunidade, a gente tem muito receio de falar em quanto vale uma vida, porque realmente é intangível. Quanto vale uma vida? Não dá para precificar. Mas é isso que precisa fazer quando você perde uma pessoa. Então, qual que é o prejuízo? Quanto aquelas pessoas que estão ali, principalmente se você estiver numa área que não é uma área de invasão, que as pessoas pagam imposto, pagam IPTU, mas você teve o escorregamento, que também acontece. A gente sabe disso. Quanto vale? Quanto o poder público vai ter que remunerar aquela família? Né? Porque talvez aí também é uma forma de mensurar. Mas é difícil você mensurar uma vida sem dúvida nenhuma. É um tema polêmico para a gente tratar aqui. Mas independentemente disso, com certeza o monitoramento é mais barato. Sim. Porque a gente tem uma conta. O monitoramento custa menos de R$100 por pessoa por mês. Uma vida vale mais do que R$100 por mês. Com certeza. Então não sabe quanto é a vida, mas o monitoramento, a gente tem alguns estudos para vários casos, para vários lugares, ele custa sempre menos de R$100 por pessoa em risco por mês. Caramba. Esse é o que custa o monitoramento. Então, em alguns lugares, menos de R$10. Dependendo da quantidade de pessoas. Tem estudo disso aí, cara? Não, é estudo nosso, MF, a gente fez alguns estudos de viabilidade para algumas cidades, em alguns casos, dependendo do tamanho, né, da concentração um pouco de pessoas, mas os casos mais difíceis, a gente chegou em R$100 por pessoa por mês. Caramba. Chega a dar R$15, R$20 por pessoa por mês. Nosso mestre aqui, que vai virar doutor agora, trabalhando em cima disso, em breve deve publicar algo contando desses números. A monitoramento de uma vida em área de deslizamento é muito barato. Do ponto de vista do que se pode fazer em relação ao que essa vida vai ser perdida. É muito barato. Não faz sentido você ter um custo de R$10 por mês por uma vida e essa vida ser perdida. Então, que isso veio de encontro que estávamos a falar um pouco da rodovia, porque eu lembro quando aconteceu o negócio da rodovia, que fecharam a rodovia, 2 dias depois, os caras estão a dizer, a indústria de transporte está a calcular um prejuízo de R$20 milhões ao dia por cada dia que a rodovia está fechada. Esse número saiu logo, cara. Quando morrem as pessoas, é assim, olha, essas pessoas aqui tiveram um impacto, não sei de qual, as mortes delas tiveram é tal polémica, não é? Estás a atribuir um custo. Mas quando tu vais para as companhias de seguros, elas fazem essas contas. Sem dúvida. André, então, o que a gente pretende é talvez não precificar a vida, mas precificar o quanto era para a manutenção daquela vida. Veja a diferença do que nós estamos falando. Para que essa pessoa não morresse, custava R$10 por mês. Porque depois você tem, você fechou uma rodovia, aí você tem uma pressão. Eu tô perdendo 20 milhões por dia aqui. Ele tá precificando a vida das pessoas. Ele tá dizendo que os 20 milhões que ele perde por dia é mais importante do que o risco de alguém morrer. Ele tá precificando. Meu 20 milhões por dia é mais do que se alguém morrer lá. Então aquela pessoa vale menos do que isso por dia.
Quando se pressiona para liberar uma rodovia porque eu preciso passar com a minha carga, ele tá dando um preço na vida. Então, é esse tipo de... Só que você não sabe qual vida. Exato. Essa parte aí que fica meio... Para a pessoa que perde a vida e perde o familiar, esse preço é incomensurável. Lá pro dono, assim, valeu. Lá pro dono da carga, valeu. Mas para aquela pessoa, isso não tem preço. Para aquele filho, para aquele órfão, quanto vale ele ter perdido o pai e a mãe? Não tem preço. Não tem preço. A vida dele vai mudar para sempre, para pior. Infelizmente, cara. Nós temos aí uma apresentação que o Ricardo trouxe. Vamos colocar aí na tela aí, a gente vai vendo a apresentação e a gente vai discutindo aqui as coisas. Eu acho que é uma boa maneira. É uma apresentação que eu dei uma adaptada aproveitei, né, do nosso sócio do MMF. Esse quadro é importante quando a gente fala. Esse dado é um pouco antigo, é de 2010, mas ele é bem ilustrativo. O que é mais ilustrativo desse quadro? A gente sabe exatamente aonde estão as pessoas que moram em áreas de risco. Porque isso é 2010 que era o último censo. O censo saiu por causa da Covid, ele só saiu agora, foi em 2022 e saiu agora os dados. Eu ainda não compilei os dados. Os dados do censo. É do último censo, daí que a gente tira que tem, do Brasil são 8 milhões de pessoas de risco, mas se você somar as pessoas em áreas de risco, dá chegar a 10. Mas a gente tem as bolinhas. A gente sabe onde são, sabe todas as cidades. Então, apesar do país ser um país de proporções continentais, as áreas de riscos são mapeadas. Aqui, é o litoral de São Paulo, é o litoral ali do Santa Catarina, Serra do Mar, Serra do Mar, né? Bahia, tem no Nordeste, tem ali na Zona da Mata, você tem alguns lugares concentrados. Então, você não precisa aplicar isso no país inteiro. E tem uma estatística que, se você 15% dos municípios envolvem 85% das pessoas em risco. É quase 80-20, né? Quase o Pareto. Quase o Pareto. Se vocês pegar 15% dos municípios que estão pintadinhos de bolinha aí e tratar eles, você vai tratar 85% das pessoas que estão em área de risco. Então, e isso é mapeado. Então, isso não é assim, mas eu não sei. O trabalho que as defesas civis fazem espalhadas pelo país, que o CEMADEM faz, que o IPT faz, esse mapeamento, ele é conhecido. Onde estão essas pessoas? É dinâmico, claro, né? Todo dia tem uma casa nova, tem uma ocupação nova, sim. Mas tinha 10 famílias, tem 11. Mas aquela área é conhecida. Então, a gente sabe aonde trabalhar, o que fazer. Eu lembro do workshop que estavam falando, assim, mapas de risco existem muitos. Nós precisamos de mapas de solução. Sim. Cara, eu lembro essa não me tira da cabeça. Sabe que quando a gente olha o estado de São Paulo, né? A gente tem mais de 650 municípios no estado de São Paulo. E você olha a quantidade, né? Aqui em 2010 a gente estava falando de 1.500.000 pessoas, mas hoje a gente já está falando de mais de 2 milhões de pessoas em área de risco. Se você pegar desses mais de 650 municípios, 675 municípios em São Paulo, se você pegar 15 municípios e resolver o problema das áreas possíveis de deslizamento, você resolve 80% dos problemas. Veja, do estado de São do Paulo. Estado de São Paulo, se você pegar 15 municípios, isso é um estudo MMF lá que a gente fez junto com o Ogura, você resolve o problema. Então, é um problema, do ponto de vista da quantidade de municípios, pequeno. Para a dimensão do Estado, não é? Para a dimensão do Estado. Deve ser mais no litoral, região de Serra do Mar, provavelmente. Essas bolinhas vermelhas. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. E aqui é Zona Sul de São Paulo. Exato. É isso, mas é sabido. Para quem não sabe, São Paulo é um vale, né? E nós ficamos cercados por serras, e São Paulo está a uma cota aos 700 acima do nível do mar. E se vocês querem ir para a praia, não é? Para quem não conhece, vocês têm que descer a imigrantes. Tem que subir e descer. Nessa subida antes da serra você tem no lado de lá você também tem. E para ir para a Serra da Mantiqueira você sobe a outra serra que também é a outra área. São tudo áreas suscetíveis. Todas áreas suscetíveis. E Serra do Cafezal também, não é? Que você tem para Curitiba. Sim, mas é que já muda de estado, né? Não, a Serra do Cafezal ainda está em São Paulo, né? Está em São Paulo. Mas é que a ocupação é muito menor. É muito menor, tá certo. A ocupação na Serra do Cafezal é muito menor. E lá em Santa Catarina, aquela concentração, é onde você fala aquele deslizamento que você comentou ali da rodovia. É a Serra do Mar da parte catarinense, não é? Que a Serra do Mar, para quem não sabe, a Serra do Mar é uma cadeia montanhosa que acompanha todo o litoral. Que acompanha todo o litoral ali do Sudeste, ali, que as cidades mais ficam num planalto e o litoral fica numa cota do mar. Próximo slide. Aí mais concentrado, é a mesma coisa, mais concentrado, né? Dando as bolinhas aí maiores e menores, só para ficar mais claro. Mas é isso, olha, São Paulo, aqui ali na zona
região serrana do Rio de Janeiro, no B aqui, né? O Bzinho, região serrana. Ali indo para o Espírito Santo. Então, é muito conhecido os lugares. Muito conhecido. O problema não é, mas onde estão essas pessoas? A gente sabe. Entendeu? E quais são os municípios? A gente sabe. Tá mapeado. Tá mapeado. É isso. Vai próximo. E esse é o nosso programa, acho que não tem qual caminho, que é o trabalho que a gente faz aí no dia a dia, que aqui, assim, como a mineração faz e como todo mundo faz, monitorar a encosta não é receita de bolo. Não dá pra pegar, eu vou trazer o meu sensor aqui, vou lá no Japão comprar um sensor, vou lá na Suíça comprar um sensor, vou lá em algum lugar, compro o sensor e jogo o sensor e tá tudo funcionando. Não é isso. Né? Tem o sensor certo, tem a medida certa que tem que ser feita em cada um dos lugares. Então o nosso trabalho começa, análise qualitativa e quantitativa do risco. A gente tem que entender qual é o risco. O deslizamento de encostas. Encostas não são iguais. Tem translacional, tem deslizamento planar, tem circular, tem debris flow. Tem muitas possibilidades de movimento. A gente tem que entender qual é o movimento, fazer a próxima parte, o estudo geotécnico para entender a condição crítica. Daí a gente fala, então, para este caso, os melhores sensores são esses. A grandeza que eu preciso monitorar é essa. E aí as perguntas e as respostas. Né? Não dá para eu comprar o meu sensor é esse aqui e vale para tudo. O mesmo sensor. Claro. Tem alguns que são coringão, que vai ser muito útil, tipo um sensor de sucção. Se eu sei que a sucção diminuiu, é um indicador, mas só ele é capaz de ser usado em quase todos, mas sozinho ele não resolve. Então esse é o primeiro, o 1 ali, a gente trabalha nessa determinação das condições críticas. E aí o 2, que a gente estava falando, onde a gente tem uma situação que é possível diminuir a vulnerabilidade, a gente trabalha com instrumentação automatizada. Define critérios de alerta e monitora. Aonde não dá para diminuir a vulnerabilidade, tem que fazer obra, que é o B, soluções de obra. A gente tem que pensar em fazer obra. Pessoal, aqui não tem jeito, aqui a obra é essa, precisa fazer uma contenção, não tem jeito. Na tua análise crítica, tu já identificas esses dois tipos. Aqui eu posso instrumentar, aqui eu tenho que eu já tenho que corrigir. Né? E aí a gente tem uma plataforma de visualização, e isso tudo vai parar? No PPDC, Plano de Prevenção de Desvio de Defesa Civil. Já está. Ok. Isso não adianta a MMF ou qualquer outra empresa, qualquer consultor fazer um trabalho de análise de risco e gestão de risco se isso não estiver alinhado com a Defesa Civil. A Defesa Civil é o frente. É ele que vai lá na guerra, é ele que pega a viatura e vai lá ajudar as pessoas a saírem. É ele que tem que ir lá. Tem treinamento, ele que sabe fazer isso, ir lá e tirar. Pessoal, você precisa sair de casa, porque o sistema está dizendo que o risco de deslizamento é muito alto. Vocês têm que sair. Então, vendo aqui, dentro do plano de defesa civil. Então, vocês vão sair daqui, vocês vão ficar lá naquela escola adaptada já. Já tem água, já tem comida, tem cobertor, já está tudo preparado. E aí você evita aquelas doações de correria. Manda água. Você já tem um sistema preventivo, né? Já tem, tá tudo preparado, vamos ficar aqui, não caiu, volta todo mundo para casa. Mas então, isso se não for alinhado dentro de um plano de contingência com a Defesa Civil, não serve de nada. Claro. É o que a gente sempre diz, né? Vamos pôr uma sirene. A sirene só vai dar aquele apito. Ninguém respeita a sirene. Ninguém sabe para onde correr. Ninguém sabe. E se começar a deslizar, vira o caos. E no caos, é cada um por si. Você precisa de alguém que coordene o caos. A Defesa Civil. O André tocou num ponto ali que é fundamental, o treinamento. A comunidade precisa estar engajada. A comunidade precisa estar treinada. A comunidade precisa saber o que fazer. Porque das barragens faz, os PABM e tudo mais. Simulação. Faz simulação, que eles vão falar com a comunidade. Olha, pessoal, agora temos que... Se acontecer uma coisa, tem que fugir para aqui. Quanto tempo dura? Olha, tem 1 minuto, 2 minutos. Eu lembro disso aí. Não, mas é isso. Porque assim, não adianta nada. A gente faz todo esse sistema, a gente identifica que vai cair tá acelerando de uma forma que vai cair em algumas horas, você tem horas para tomar uma ação, e quando você vai comunicar com a população sai, cada um para um canto, ou como a gente viu acontecendo lá no caso do Saí, na casa da Vila Saí, que as pessoas correram para o fluxo de detritos. Caramba. A rota de fuga foi exatamente era no sentido do fluxo. Então, é algo que teria que ser planejado. E também teve essa história lá de São Sebastião que nas notícias assim, mas foi mandado um alerta de SMS. Que tipo, a pessoa hoje em dia mal vejo SMS. Não, mas por mais que o cara ligue, corre. Pra onde? Pra onde? Como é que eu faço? E isso você considera, gente, essas pessoas em casa têm problemas.
Tem gente doente, tem gente idoso, tem mobilidade, tem cadeirante. Como é que com essas pessoas, como é que elas saem? Elas não saem. Eu lembro do responsável da Defesa Civil de São José dos Campos, que o cara disse que eu tenho que pegar a senhorinha nas costas, cara, que ela estava com a garrafa de oxigênio. É isso, tem gente com oxigênio, esse cara, essa pessoa que tem essa situação, ela prefere correr o risco de ficar em casa. Não é? O risco dela sair de casa e com essa mobilidade que ela não tem, ela melhor eu correr o risco de cair e acertar o vizinho do que eu sair daqui. Eu fico aqui e tem as pessoas que vão pegar a casa dela, porque é o patrimônio delas. Né? Isso também acontece. Isso também acontece, infelizmente. Vai todo mundo pra lá, pra escola, por causa do risco. Aí vem o pessoal e rouba tudo que ficou. Isso infelizmente também acontece. Eu acho que eu sempre ressalto isso, e mais uma vez eu vou ressaltar, a seriedade da Defesa Civil e o compromisso que a Defesa Civil tem nessa luta, que é uma luta que eles travam todo verão, né? E é algo assim incansável. Com os recursos que a Defesa Civil tem, o trabalho que eles fazem é um trabalho muito importante. E não é insuficiente por falta de capacidade, é insuficiente por falta de recursos, é insuficiente por falta de política pública. Então, mais uma vez aqui ressaltar a importância e como é bonito o trabalho que a Defesa Civil faz. A gente já teve a oportunidade de acompanhar, a gente já viu inclusive em situação de resgate. É um trabalho incrível que eles fazem, mas eles precisam desse apoio. A gente colocar... É mais uma ferramenta de apoio. Exato. Mais uma ferramenta. É isso aí. Mais uma ferramenta. Próximo slide aí. Esse é o nosso monitoramento piloto. O que a gente fez? A gente pegou toda essa nossa teoria e botou em prática ali em Campos do Jordão, ali na Vila Santo Antônio. Foi um trabalho feito junto com a Prefeitura e com a Defesa Civil de Campos do Jordão. Esse era o mapeamento de risco original deles ali, da região. Então era uma parte de suscetibilidade alta e uma parte de suscetibilidade média. Apesar da suscetibilidade ser alta e média, o risco é alto em todos os lugares, apesar que a vulnerabilidade é muito grande. Então a gente implementou o conceito todo de olho na encosta ali na Vila Santo Antônio. A gente pode ir para o próximo. Só para quem não está a ver e já foi em Campos do Jordão, esta é a parte não turística. Se quiser voltar, a parte não turística. O pessoal diz, nossa, mas Campos do Jordão... Acho que pode voltar mais um. Aqui dá para ver. Dá para ver aqui a rodovia principal. Aqui embaixo dá para ver a avenida principal, né? Que leva aqui à direita, aqui lá para o Capivari, ali para a área turística. A parte bonitinha. A parte bonita aqui tem o rio aqui, passando aqui no meio, todo mundo pega o carro e vai lá para o Capivari. Aí você sobe a encosta aqui nessa primeira mancha vermelha e desce de novo. É essa área de trás. Quando você está passando ali na avenida principal, isso é invisível. Mais ou menos, né? Se você olhar para a esquerda, você está entrando em Campos do Jordão, se olhar para a esquerda, você vai ver a comunidade lá. Dá para ver nessa foto, para quem tem bastante costume de ver topografia, que nessa área vermelha aqui perto dessa cruz, você já tem 2 deslizamentos. Você tem um primeiro deslizamento aqui nessa faixa vermelha. Aqui, você tem um primeiro deslizamento aqui e um grande aqui, que é o deslizamento do britador. Isso aqui foi nos anos 20, isso aqui era uma cava, uma operação. Para isso, então, você já tem desse lado de cá 2 deslizamentos que você consegue ver no mapeamento. Que o cara acaba construindo em cima da escarificação do talude. Isso. E você consegue ver dentro da... Você tá falando desses dois aqui, né? Isso, exatamente. Você consegue ver. Isso aí é uma escarpa de ruptura, antiga. Tá aí, é um deslizamento pretérito. E tem o que em cima? Já tem ocupação de novo. Ninguém lembra quando isso caiu. Não faz tanto tempo. Faz 20 e poucos anos. Depois minha casa tá rachando. Alguns aqui já nos anos 2000 já. Então. Esse do britador é bem antigo, mas dá pra você ver, é uma escarpa muito bem formada. Quando você dá na topografia, você consegue enxergar. Entendeu? Então, esse é o tipo de... eu acho que lá no final tem, mas a gente pode falar já. Campos do Jordão tem 50 mil habitantes. São 144 áreas de risco geotécnico. 144 setores de risco, de suscetibilidade a deslizamento, né? Em uma cidade de 50 mil habitantes. O problema é a população que vai para Campos do Jordão, né? Que eu digo assim, não é um problema. Na verdade, essa população de 50 mil, ela aumenta muito na época de temporada. Sim. Mas do lado de cá, do lado... Sim. Mas a concentração, certamente que é concentrado. É uma encostada na outra, Então é um município que tem uma grande concentração de pessoas em risco. A gente pode ir... Vai pro próximo. Isso é mais ou menos a nossa metodologia, que é o passo a passo, que é mais ou menos que a gente está falando, como é que a gente chega nos dados. A gente faz mapeamento, faz sondagem, tira a amostra, faz ensaio de laboratório, faz análise de estabilidade e vamos passando. Acho que pode ir. Aí o que eu normalmente eu apresento isso aí, mas acho que é um pouco desgastante para a gente falar agora. A gente cria um critério de pontuação do agente deflagrador.
Então a gente não pontua mais as encostas como risco 1, 2, 3, 4. A gente pontua de 0 a 100, num critério... Fatores ponderativos, né? Mas objetivos, né? Que qualquer que pessoa possa fazer, e que você faça em 1000 áreas, que você tem um critério quantitativo similar. Porque senão o risco 1, 2, 3, 4, existe um critério, mas é um critério muito subjetivo. E aí quando você está lá pessoalmente avaliando, a diferença do 3 para o 4 é tão sutil que você acaba pondo 4. Por segurança. No teu receio de... Você acaba pondo 4. Então você tem muitas áreas que são risco 4 que podem ser reclassificadas. Tá. Então esse é o conceito. Então cada uma desses itens, eles têm uma nova subdivisão. Isso eu adaptei do professor Abramento. É um estudo que ele fez ali para uma linha férrea. Então ele publicou um artigo, eu gostei muito da metodologia que ele aplicou, e eu trouxe essa metodologia que era para uma obra linear, e a gente adaptou para uma área de ocupação. Pode passar, Lê. Eu acho que pode ir passando mais rápido, porque cada caso, cada um daqueles... Vai e me fala para parar, vai. Eu acho que pode parar, e só para falar que cada um daqueles pontinhos lá tem uma classificação específica, e que a pessoa bem treinada ela pode ir lá e fazer. Né? A gente tira aqui de 100% do feeling e deixa os 20%, que é importante, né? A pessoa que está ali no dia a dia, que conhece o corpo. Tem um último ponto lá que é 20% de subjetividade. Eu vi. Tem 20%, a gente deixa 20% pro cara, pro técnico, pro geólogo que está em campo ter um... Não, deixa aqui, apesar disso aqui tudo, eu quero dar um mais. Deixa os 80 objetivos e um 20 mais ao critério da pessoa. E similar, a gente faz a mesma coisa de consequências. Eu acho que essa tabela está no reflexo aqui, mas eu acho que é uma que a gente usa para a rodovia. Mas a gente tem uma outra que a gente usa para comunidade. Pode passar. Que também é, por extensão, a consequência do deslizamento também é pontuado. Tá. Pode passar para a próxima, por favor. Vai chegar na nossa matriz... Vai estar pontuando, pode ir mais um, vai chegar na nossa matriz de risco. Não, vai mais um. Vai chegar até chegar no quadro. Pode ir mais um. Mais uma. Vai chegar no nosso quadro. Vai chegar aí. Todo aquele processo, a gente vai fazendo todo o processo, a gente vai chegar... Não é uma matriz de risco padrão. Né? Quando depois a gente vai classificar a suscetibilidade de deslizamento, de raro a quase inevitável, quão suscetível ele é, e qual é o tamanho da consequência daquela ocorrência. Tá. E a gente... É uma matriz de risco básica. Mas aí, acho que tem mais um na sequência, que acho que é a mesma tabela. Vai mais um slide, por favor. Isso aí. E a gente separa o que é ali que entra como urgente, que ele é catastrófico, grande, quase inevitável, é a hora que tem que fazer contenção. Né? E pula mais um, por favor. Aí. E aí o monitoramento. Na tabela chama muita atenção ali a parte roxa. Mas na prática, a parte roxa ali é 5% dos casos. 95% dos casos acaba entrando aqui. Porque assim, a classificação hoje é todo mundo risco 4. Quando você reclassifica, você acaba trazendo tudo mais para essa faixa média. Né? Não, um lugar onde você de fato ele é quase inevitável e catastrófico, ele não tem sempre. Então você acaba... Se fosse fazer uma curva de Gauss, aqueles ficavam mais na cauda e esses ficavam mais lá no topo da média. Isso. E quando você olha na tabela, o roxo chama muita atenção, parece que é tudo roxo, mas não é. A grande massa... a estatística vai entrar nessa faixa, onde cabe o monitoramento e a obra de resiliência. Esse é o conceito. Então, qual que é o objetivo? Vamos fazer para o município inteiro. Campos do Jordão, pega o município inteiro, cada uma das 144 áreas, faz um estudo desse, pontua a consequência, e você vai gerar uma matriz de risco, cada uma das encostas você vai pontuar, e você joga cada uma dentro da matriz. Toda essa faixa aqui tem que fazer, vamos monitorar. E aí as quase urgentes, o quase inevitável, catastrófico, vale a pena fazer uma obra de contenção? Vamos relocar essa família? Aí, para o caso de lá, você toma decisões pontuais. Mas aí você sabe quais são os casos. Hoje você trata 144 áreas como iguais. Tem 144 áreas de risco muito alto. Não é bem assim. Tudo é prioridade, nada é prioridade. Vira com tudo é prioridade, você não consegue atuar. Então o conceito é esse. O poder público das 144 áreas, essas 5, 10
Você precisa fazer alguma coisa. As outras é monitoramento. E das áreas de monitoramento, Defesa Civil, essa estão ativas. As outras só continuam monitorando. Então você concentra os recursos. Você dedica os recursos. Quando você dedica os recursos, você diminui os custos. Entendeu? Otimiza o planejamento, não é? Porque aí tu sabes para onde caminhar. A palavra é planejamento. Você faz um planejamento financeiro de como é que você faz. Porque você pegar 10 milhões de pessoas, é muita gente. Né? Como é que você trata com isso? Reclassificando, ponderando. E aí você consegue dedicar o recurso para o lugar certo. Ô André, deixa eu trazer um ponto aqui que eu acho que é fundamental. A gente sabe que não tem algumas empresas, hoje já tem mais empresas. A gente trabalhou nisso durante muitos anos sozinho, né? E agora a gente vê outras empresas, e eu acho que é muito pela essa questão mundial da mudança do clima trabalhando nessas áreas. Mas o que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, que é importante? Quando a gente está aí em busca desse sonho, a gente está em busca desse sonho, e não é um sonho que é só nosso. A gente precisa que as empresas embarquem nessa caminhada. A gente entende que a gente sozinho, MMF, a gente não vai conseguir atender tudo isso. Claro. Existe um mercado aqui de trabalho que é um mercado de 10 milhões de pessoas. Olha o tamanho desse mercado. Ah, vocês estão fazendo, mas vocês estão pensando no dinheiro. Não estamos pensando no dinheiro porque é um trabalho muito longo. Aqui é só investimento. É óbvio que em algum momento, e se a gente tiver a possibilidade de ter retorno financeiro nisso, a gente vai querer, porque a gente volta dizendo, não está fazendo filantropia. Mas é importante que se mostre isso daqui, que é possível você ter uma solução, que é possível você mapear, que é possível você fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida. A pessoa que está ali toda a chuva correndo risco de vida, você tira, no caso de algo, uma consequência muito grande, quase inevitável, para algo que é possível ter um nível médio ou baixo e monitorar. Entende? Então eu acho que é nesse sentido também que vale a pena falar e dos custos que seriam reduzidos para o poder público. O poder público vai ter um custo muito menor do que tratar a tragédia. Então, esse é um ótimo gancho, não é? A questão de essa interação com as instituições governativas, não é? Seja federais, seja distritais, né? Em Portugal a gente chama de distrital, que é um pouco maior, não é, a nível da federação. Mas uma das grandes diferenças que nós até já tocámos aqui, por exemplo, na mineração para esta questão, seja até para a infraestrutura, é a questão da capacidade de investimento e também, por exemplo, na mineração é privado, é outro dinheiro, enquanto que normalmente para tratar desses casos de gestão de risco são órgãos públicos, é dinheiro público, não é? E também não tens uma legislação que também te venha a dizer assim, a área de risco tem que monitorar, tem que fazer isto, tem que fazer obra, não tens nenhuma lei que te obriga a fazer alguma coisa com esse intuito. Como é que é essa interação com as entidades públicas? Como é que funciona? Eu vou falar da minha parte técnica, depois o Luciano fala da parte comercial. Toda vez que a gente paga uma apresentação parecida com essa, e eu apresento para um prefeito, para um secretário de obras, ele fica impressionado. Que de fato existe uma solução? De fato existe uma solução. E de fato ela não é tão cara? Não, de fato ela não é tão cara. Então a apresentação técnica, isso impressiona. Então existe um jeito. Existe um jeito. Só que nenhum município tem fôlego financeiro para então vamos fazer. Aí a dificuldade está aí. Quando você mostra que a solução existe, cresce os olhos. Pô, então eu tenho o que fazer. E não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas aí gera a questão de onde vem esse dinheiro. Essa é a parte mais complexa. Como é que financia? E aí eu vou falar um pouco sobre isso, e o projeto ele tem mudado com o tempo. Quando a gente começou a discutir isso alguns anos atrás, o Ogura tinha um caminho que eu inicialmente fui contrário, mas ele estava certo, a gente tem que sempre ouvir a voz da experiência, que ele falou assim, a gente precisa ter sensor barato. O custo do programa precisa ser barato. Eu falei, não, quanto vale uma vida? Volta nisso aqui, eu não sei se precisa ser barato, tem que fazer o que tem que fazer. E aí o Ogura tinha razão. Precisa ser algo barato e eficiente. Então, o que a gente fez aqui? E hoje o Ricardo está trabalhando nisso com o time, em redução de custo do monitoramento. Esse monitoramento ele tem sido cada vez mais barato. E nessa caminhada de apresentar para o ente público, a gente teve a oportunidade de apresentar para o BNDES. Na realidade, chegou até o BNDES ficou sabendo, se interessou e chamou a gente para ir lá. A gente foi lá no Rio de Janeiro apresentar a convite do BNDES. Tinha uma turma lá de 10 pessoas, extremamente interessados, e eles ficaram muito interessados. Então hoje, qual que é o próximo caminho? O caminho é ter dentro desses municípios que estão mapeados, que tem os maiores riscos, que a gente possa apresentar aí para quem é de competência, seja o secretário de obras, o prefeito, enfim, e na viabilidade de ter o projeto de Orna Encosta lá, que ele vá conversar com o BNDES que tem interesse em financiar.
né? Tem que saber o caminho. Isso. Follow the money. Mas só que assim, eu volto a dizer a minha fala anterior. Nós não estamos trabalhando só para nós. Exato. Quem vier vai ter esse caminho já percorrido, porque a gente já andou. Veja, a gente já caminhou muito. A gente já conversou com mais de 30 prefeitos. Entende? Sozinho não dá para fazer, não dá para resolver. E nós estamos trabalhando em alguns lugares. A gente tem aqui a oportunidade de dizer que muita gente embarcou nessa ideia. Nós estamos trabalhando em alguns municípios. O Ricardo está fazendo um trabalho muito bacana lá em Santa Maria, né? A gente está trabalhando bastante no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, o mundo sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E o Ricardo está trabalhando lá, está trabalhando no Morro do Xexé, ela está fazendo um trabalho muito bacana, que a gente tem muito orgulho de estar fazendo lá um mapeamento, vendo a possibilidade do que... Estamos numa fase anterior. Está nessa fase de chegar aqui. Ele tem um mapeamento, é um morro conhecido, teve um deslizamento agora nessas chuvas de maio, teve 2 óbitos. E aí a Defesa Civil lá, não, preciso classificar o risco. A Defesa Civil de lá partiu disso. A gente está nessa etapa, a gente está reclassificando o risco. É um morro gigante, ocupado em todas as faixas, em todas as faces. De um lado tem uma barragem, do outro tem pessoas. A barragem de reservação de água é no mesmo morro. Então você tem um risco de deslizamento atingir a beira da barragem. Fazer um tsunami que pode ser. Então, a gente está reclassificando os riscos. Porque também tem muita gente. O que pode fazer? Não dá para tirar todo mundo, não dá para conter para todo mundo. Então a gente está nessa etapa que a Prefeitura de Santa Maria está partindo disso. Eles estão um passo à frente das outras prefeituras, tecnicamente. Assim, eles estão interessados em, de fato, reclassificar os riscos para, de fato... Por que não volta a acontecer o que... Dedicar a verba. Então, aqui eu tenho que fazer, aqui eu sei o que fazer. Essas pessoas eu posso manter, essas eu tenho que tirar, essas eu sei exatamente o que pode fazer. As áreas foram interditadas, as pessoas, muita gente saiu das suas casas, as pessoas estão morando em aluguel social, não é isso, cara? E enquanto não tiver a área liberada, enquanto o mapeamento não for feito e falar que o risco ali, ele é possível de conviver, as pessoas não vão voltar. Não vão voltar. Só voltando à questão do custo das tecnologias serem caras, eu falo aqui o meu lobby de fabricante. A gente já sabe. Também concordo com a questão das tecnologias que possam ser desenvolvidas aqui, mas aqui teve uma cultura protecionista que se criou uma questão de altos impostos para proteger a indústria nacional que praticamente não existe. Mas tudo bem. Mas uma coisa que eu seria defensor e gostaria de ver era, por exemplo, se o BNDES pode financiar esses projetos para a compra de equipamentos, que na sua maioria são importados, que esses equipamentos não fossem taxados de 80%. Porque se é para uma área de risco, do género, Defesa Civil ou algum órgão, alguma prefeitura está contratando um serviço de instalação, a empresa que for, se é para a proteção de áreas de risco, eu diria que poderia ser uma isenção fiscal. Ok, isso envolve política. A gente já sabe como é que é. Isenção fiscal. Mas se é para uma área de risco, imagina... Porque as pessoas terem ideia, eu sempre falo isso aqui. Quando eu estou comprando um piezómetro, o piezómetro está comprando o piezómetro para colocar na encosta e o outro é para o governo. Não vai mais. É mais. Eu estou sendo simpático. É mais que um. O custo da compra do piezômetro que você paga de imposto é mais do que um piezômetro. O custo transporte, frete, imposto, despacho, desembaraço, você soma todos esses, dá 141%. 1,4%. É por isso que eu falo aqui do 2,5, que é o valor normal, mais 1,4 em cima. Portanto, isso já tem um desembaraço e tudo mais. Porque outra coisa que vocês não sabem, quando o negócio vem de avião, o imposto não vai só em cima do equipamento, vai em cima do frete do negócio, cara. Você paga 60% de imposto em cima do valor do frete. É em cima do frete. Portanto, olha, o negócio custa $10.000, o frete custa 1.000. O imposto é em 11.000, não é 10.000. Quando você vai acumulando tudo isso, aí que você chega no 140%. Então, e depois a coisa gera-se aqui. Ok, depois tem a questão do câmbio e tudo mais, e são outras questões. Mas a questão do custo, ela também bate muito nisso. Sim. Porque se formos para real, já tem o real que está 1 para 6. E depois ainda tem o imposto, e depois ainda tem isso. A mineração foi isso porque é outra capacidade de investimento e a lei os obriga a dizer, olha, vocês têm que reservar um budget para isso. Agora tu tens que ir na prefeitura e dizer assim, prefeitura, mas aí vocês já viram que o caminho não é só as prefeituras. As prefeituras têm os orçamentos delas comprometidos. Comprometidos. Com folha, saúde, educação. É isso. Então, comprometido 80%, 90% das folhas dos orçamentos de todas as prefeituras é comprometido com esses 3 itens. Acho que é segurança. Principalmente das menores, né? Principalmente das menores. Do menor, assim, menor o município, mais comprometido ele é. Então ele não tem verba. Eu tenho um dinheiro. Não tem. Ele não tem capacidade, fôlego financeiro para fazer esse trabalho de prevenção. Então não encaixa de fato. Não, porque lá está, tu estás a comprar um negócio que vai te custar, sei lá, R$500 mil, mas aí tu vais ver que 200 mil é imposto.
Mas é um negócio para benefício público. Tipo, eu acho que é... André, deixa eu fazer um comentário em relação a isso que é importantíssimo. Nós estamos fazendo algo que ainda não se faz. Né? E aí, quando a gente foi oferecer, que a gente mostrava qual que era a metodologia, qual que era a ideia, falou assim, mas vocês já fizeram onde? Então a gente chegou primeiro a uma conclusão, precisa fazer. Deve ser fazer. Precisa fazer. Aí nós fizemos em Campos do Jordão. Né? Você tem uma então, vocês não falaram nisso aí, eu sei, a gente já se conhece, não é? Isto aqui foi um investimento vosso, aqui ninguém pagou. Nosso com o nosso parceiro, que era o Grupo Terra Insights, agora o Grupo Orica, né? Que mandou os equipamentos, os instrumentos, é um projeto em conjunto aqui. Que vocês tiveram que pagar impostos, né? Que nós só falando aqui, que o negócio foi mandado gratuito e teve que pagar uma paulada de impostos. Foi. Os sensores que na época a Terra Insights, agora a Orica, mandou sem custo, chegou a dar algumas centenas de milhares de não, real. Acho que vale a pena a gente falar 200, aqui. Foi mais de 200 mil reais que a gente pagou de imposto num sensor que veio de graça. É isso, não, tem que falar. Vou fazer um silêncio eloquente. É importante. Ó, vamos fazer aqui com equipamento gratuito. Gratuito, assim, pro município, porque a empresa que investiu, ela tá mandando equipamento que custa alguns milhões de reais. Claro. Né? Foram alguns milhões de reais que foram investidos lá. Ela mandou, né, sem custo, para poder fazer o piloto. Nós aqui, MMF, tivemos que pagar 200 mil de imposto. Veja. Mas a gente entendia que valia a pena no sentido de que vamos fazer. Então nós fizemos. E com êxito, em 2 anos nós tivemos 3 alarmes. 3 alertas. Eu não sei se nessa apresentação tem... Passa aí. Pode ir passando rápido, que agora vai ter uma questão de essa parte pode passar bem rápido. Slide aí. Não, vamos parar. Não. Você quer passar? Eu quero Porque eu queria continuar. Porque aí a gente teve 3 alertas. E aí depois desses 3 alertas, o que a gente... Pode passar. Vai passando. Eu falo, a hora que for babará, a gente fala babará aqui. Vai. E aí, André, o que foi feito disso depois? A gente foi apresentar para os municípios feito. Por quê? Porque já tinha experiência, já sabia e tal. Então já está feito e já tem a cultura de que dá certo. E aí agora o que precisa fazer? Ampliar e ir atrás de isenção. Não dá para a gente pensar em isenção nesse momento que a gente não vai conseguir. Claro. Entende? A hora que você vai escalar, aí sim, fala, ó, tem isso aqui, mas para você poder trazer um equipamento que custa 1, você tem que multiplicar ele aqui por mais que 2 em alguns casos. 1,5, 2 anos. Claro. Então, eu acho que é isso que... Com isso eu não estou a dizer que não deve ter produção nacional. Aí quem me está a ouvir, não é? Para ser... Às vezes a pessoa olha, o EDEP está fazendo logo para a empresa dele. Não é esse o caso. Se tiver produtores nacionais que tenham fabricado tecnologia, ela é bem-vinda, porque eu sei que tem pessoal... Não, isso foi uma outra caminhada que a gente percorreu. Isso foi uma outra jornada. Vamos olhar quem faz isso no Brasil. Tem algumas experiências. A gente conheceu o Ivan, que está fazendo alguma coisa lá no Sul. Sim. A gente conheceu um desenvolvedor aqui em São Paulo. E nós estamos nessa caminhada. Mas é uma caminhada, ainda não tem. Produto consagrado que a gente foi encontrar, a gente encontrou no mundo, encontrou na Suíça, no Canadá, a gente encontrou nos Estados Unidos. É que esse mercado, ele ainda não existe. Ele tá aí, ele é potencial, mas não existe. A hora que começar a fazer, aí vai ter um estímulo. Até casos de estudo que possam ser demonstrados, porque é isso que tu estavas a falar. Mas acontece comigo toda hora. Mas onde é que tem essa tecnologia no Brasil? Sim. A mim já me aconteceu, um consultor Pica das Galáxias chegar, eu estava num congresso, estava num Cobranseg. Muito interessante tecnologia. Onde é que isso tem no Brasil? Eu olhei, assim, cara, temos aqui. O cara nem sabia, porque na mineração está altamente divulgado, mas se o cara quiser isto para encostas ou para infraestrutura, é como se os 2 setores nem se falam. Não. Às vezes parece que não... Tipo, parece que nós estamos a falar de 2 planetas distintos. Parece que tem 2 Brasis. O da área de encostas... na geotecnia são 2 geotecnias, né? A geotecnia de mineração só tem coisa legal. Muito dinheiro investido. Né? Não é? O dinheiro sai da terra literalmente. Eu pulei aquele monte de slides, André, porque depois você me convida outro dia só pra falar daquele pedaço lá, tá bom? Porque dá pra falar, eu quis pular porque ali se a gente for entrar naquilo lá, dá pra gente conversar por 1h30, 2 sobre aquilo, que é a metodologia de cálculo. Aí, eu acho que não é o caso aqui agora, mas depois você me convida num outro episódio. Pra ter ideia do tanto que dá pra falar, deu um mestrado e vai dar um doutorado. É isso. Tem muita coisa pra falar disso aí ainda. Mas aqui a gente mostrar qual foi o primeiro passo? Fazer em algum lugar, mostrar que funciona, que existe, que a tecnologia existe, que é viável instalar, que é possível ter a interação com as pessoas, que a comunidade recebe de braços abertos, isso que é o principal. A gente entrou em cada uma dessas casinhas, entrou a campainha, falou com as pessoas. Acho que você foi lá também ajudar na minha época de instalação. Acho não, trabalhou pra caramba. Você ajudou na instalação de alguns sensores, você participou, entrou nas casas, as pessoas recebem de braços abertos, porque as pessoas se sentem protegidas, então, que é o primeiro passo. Então essa é a nossa área ali, a Vila Santo Antônio, que é a área monitorada
proporcionalmente em relação ao município, é uma área pequena, mas é uma área grande. Né? A gente tem uma estação automatizada lá na outra encosta, eu acho que tem fotos dela ali mais pra frente, que dali a gente monitora tudo. Passa mais um. Passa mais um. É que a gente já estão aqui assobiando ao meu ouvido que a hora está batendo. Ah, tá batendo a hora já? Mas vamos... Essa é a nossa vista, por isso daí surgiu o nome de olho na encosta, que essa é a nossa vista da nossa área de estudo. Vamos mais uma ali. Eu acho que pode ir passando. Esse é mais ou menos os pontos onde foram instalados. Os pontos onde foram instalados. Cada pontinho desse aí, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Norte, leste, cota, a cada 5 minutos. Qual é a previsão? Podemos ir passando. Vai. E aí, esse é um dos Shape Arrays que está instalado ali. A gente consegue ver os gráficos. Então, você clica, aparece. A gente consegue fazer essa gestão de dados em tempo real. Dentro da plataforma do acesso. Aqui a gente ainda consegue jogar os radares meteorológicos das últimas 24 horas, então a gente consegue trazer integrado essas informações. A gente tentou integrar o censo, mas pode ir próximo slide. Os nossos gráficos de leitura, isso tudo... Isso era da robotizada, não é? Da estação robotizada. Eu lembro. Isso da robotizada. Vai. Esses são os pontos. Esses são os pontos do Affinity que a gente está checando aí, dá para ver ali as questões das transmissões de dados. Eu não sei porque estava tão vermelho nesse dia. Vamos mais um. Isso era outro caso. Aqui são os cenários de São Paulo. Eu não sei se a gente tem tempo, André. Acho que não. Mas não tem tempo. Não, mas eu acho que aqui tem muita... Eu acho que Ale, vou até falar para você voltar no outro. Porque aí você chama a gente para falar outro dia o que a gente tem aqui que vale a pena. O município de São Paulo mapeado. E o quanto a gente tem, quanto o município de São Paulo, que aqui tem, é maior que muitos países no mundo, né? Enfim, com a população imensa. E o como está mapeado, como a gente já poderia trabalhar no município de São Paulo com essa metodologia. Então a gente tem aqui os cenários de São Paulo, então a gente dividiu por zonas aqui, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Leste, e para falar que é possível no município de São Paulo, prefeito, reeleito, quiser fazer, já está mapeado. Já está mapeado, é só chamar. A gente nem vai divulgar agora aqui, isso vai ficar para a segunda parte do episódio. Já vai deixar aqui a Prefeitura de São Paulo tem um passo a mais, que tem o GeoSampa, né? Então tem muita informação integrada numa plataforma GIS da Prefeitura. Em cima disso, a gente já fez um trabalho de como ampliar, como aplicar o de olho na encosta em todo o município de São Paulo. E o governo do estado também desenvolveu um negócio, não é? Tipo uma espécie de semadinho só de São Paulo. Está desenvolvendo, isso está em processo. Mas é de chuva. É de chuva. Essa questão é... Não, mas quando você vai no palácio, lá na Casa Militar... o monitoramento que eles têm lá, a estrutura que se tem na Casa Militar, para a gente colocar algo desse tipo aqui seria sensacional, porque é uma estrutura de primeiro mundo. O que tem lá, a gente poderia chegar com muito mais informação, mas a estrutura que tem lá é muito bacana. Então, o que eu acho que acabaria sendo o equivalente aos centros de monitoramento geotécnico que a mineração tem. É mais ou menos isso. A sala de emergência deles é super equipada, caberia jogar mais essa informação lá. E esse estudo a gente já fez, como aplicar em São Paulo. São Paulo são muitas áreas, a gente fez o estudo, a gente separou por zona, se a gente for passando, acho que não é o caso, porque o tempo já está indo, mas a gente fez a aplicação, como pegar isso e jogar para o município inteiro. Então é viável. Então se a gente conseguiu fazer para São Paulo, a gente consegue fazer para qualquer outro município que vai ser menor, qualquer outro município vai ser mais simples. Consegue extrapolar no para outras áreas. Exatamente. A gente tem então esse plano de implantação, ele já foi trabalhado para praticamente qualquer município. Existe um planejamento para isso. Então ele é possível de aplicar. Agora, que é a etapa, é o financeiro. Como é que a prefeitura mantém... A prefeitura de São Paulo ainda teria dinheiro para fazer, mas como é que as prefeituras pequenas teriam dinheiro para fazer? Como viabilizar... Para pequenas... Como é que é isso? Porque, como você disse, a mineração tem uma lei. Para as prefeituras, ela de encosta não tem. Existe uma dificuldade de como é que ele contrata. Não existe planilha, não existe preço, qual preço de referência. Não existe preço de referência para instrumentação automatizada. Não existe. Uma das grandes barreiras da instrumentação automatizada aqui, que a gente fala muito sobre isso, é se vocês que trabalham em contratação pública, trabalham com infraestrutura e tudo mais, cadê o item? Não tem item. Não tem item, cara. Se não tem item, não tem como colocar na... Aí o administrativo da prefeitura fica amarrado, ele não consegue abrir uma contratação porque ele não sabe quanto vale, como ele paga. Essa é uma dificuldade. E aí vem o TCU, depois. Exatamente. Não, então, existe um trabalho todo a ser feito, que é muito diferente. A mineração, o dinheiro é particular. Ele paga e pronto. Ele cota, ele abre um bid, liga para todas as empresas escolhe e faz uma contratação. A prefeitura não pode fazer isso, ela tem que ter uma regra. Que depois também tem a questão que estás a falar aqui na mineração, que eu estou-me a lembrar. Eles fazem isso na mineração, mas é que eles também têm que responder para um órgão regulador, que é a ANM.
Aqui, por exemplo, tu se tivesse, tinhas de ter um órgão regulador que fiscalizaria o teu monitoramento das encostas, não é? Quem faria isso? Seria uma prefeitura? Não seria? Teria que ser um órgão, não? Tipo, é tal coisa. Porque assim, a gente pode ter a lei, a gente pode ter o recurso, mas depois terias de ter uma supervisão. Mas para além de ter a supervisão, tinha que ser uma supervisão capacitada. Por exemplo, temos um monte de dado aqui e o cara também tem que ter treinamento, cara. André, você trouxe um ponto que é fundamental. Negócio, cara. Você trouxe um ponto que é fundamental. Por que a gente está conseguindo fazer em Santa Maria? Porque a pessoa que está lá agora à frente da Defesa Civil é um geólogo, que é um cara que tem uma experiência. Tem visão, não? Um cara que tem visão e o cara que é capacitado. Ele é super capacitado. A gente tem, não dá para falar aqui ainda, mas a gente teve uma outra surpresa muito boa no município de Minas Gerais, que o cara da Defesa Civil que veio falar com a gente é doutor em geotecnia, cara. Pô, foi uma conversa de um nível muito alto, cara. Assim, o lobby de geotécnicos aqui. Pô, não, mas o cara é preparado. Você ter pessoa preparada nessas cadeiras muda muito. A visão então, esse município, por exemplo, tem uma grande expectativa de que a gente vai conseguir. Aí tem o desafio dele lá, interno, de conseguir a verba pública, enfim. Tem que convencer os outros. É isso. Mas sem dúvida. Cara, mas acho que estava... Cara, teríamos 2 horas aqui, 3 horas aí, mas tipo, vamos só para encerrar aqui, cara, tem muita coisa, muita informação legal, mas para que conselhos é que vocês dariam assim, para quem está entrando agora na área, não é? Visto que tem tanto trabalho para ser desenvolvido, para esses jovens, vocês têm tanta juventude também trabalhando aí na MMF, não é? Sim. Que conselhos é que vocês dariam para os engenheiros e técnicos que desejam atuar nesta área e o que é que vocês consideram essencial para o sucesso nessa área? A gente é jovem também, tá, André? Desculpa. Não tão jovem. Não tão jovem quando a gente começou, mas ainda jovem, né? Mas a gente dentro... Comparando com os nossos concorrentes, a gente é muito jovem. É uma empresa de 10 anos, a gente tem 40... Os concorrentes ainda falando, os meninos. A gente tem 40 e poucos. Não, mas assim, a gente é jovem, mas a gente tem experiência, né? Trabalho com geotecnia há mais de 15 anos, então a gente tem uma certa experiência. O que vale para um engenheiro que está entrando, principalmente no mundo da geotecnia, independentemente seja infraestrutura, mineração, o negócio é que ele tem que estudar. Não tem fórmula mágica. Não tem, o beabá é esse, não existe um beabá, não existe uma encosta igual a outra, não existe um solo igual ao outro. A geotecnia, apesar de ser uma engenharia, né, o engenheiro é um cara muito catedrático, muito quadrado, a geotecnia é completamente fora disso. Existe um monte de teoria, matemática, física por trás de tudo, sim. Mas ela não é uma ciência quadrada, não é concreto, você não conhece o material. Isso. É isso, toda a engenharia vale, mas o material é variável. Então, é isso. Então, não pode, tem que... Pode ser um silt, mas os silts não são todos iguais. Não são todos iguais. E a encosta, se mudar 2 graus a inclinação da encosta daqui para lá, às vezes a face, a mesma encosta, apontando para um lado, a face é diferente. Você tem formações, e aí você tem que estudar, tem que agregar com a geologia. O engenheiro também tem muito isso. Eu sou engenheiro, a geologia faz parte da vida. A gente tem hoje no nosso escritório, a gente tem 4 geólogos full-time, trabalhando, dedicados no nosso escritório. A gente jovem estudando, aprendendo. O Gugura, que é um geólogo de... Não vou dizer quantos anos ele tem para não entregar. Mas assim, japonês não mas muito experimentado, diretor do Semadem. A gente traz tudo isso, porque para as pessoas que trabalham com a gente, quem trabalha com a gente tem a ideia de sempre formar, trazer pessoa jovem e formar, é isso, estudar, aprender, mestre, doutor, PhD. Quero fazer um mestrado, a gente incentiva, quero estudar, incentiva, tem que estudar, não tem mágica. Não tem. Professor Vôlei, ainda me lembro. Agora estou a falar professor Vôlei. Quando vocês vão a Campos Jordão, tem aquela ferrovia lá em cima, não é? Na estradazinha. E eu lembro que eu fui fazer uma visita de campo há uns anos atrás com o professor Vôlei. E tem uma cortina que dá para ver. E aí a gente estava a fazer um mapeamento de áreas de risco e o Vôlei olhou assim: eu trabalhei naquilo ali, eu acho que tem alguma coisa na biblioteca. Na semana seguinte o cara aparece no escritório com um manuscrito, fotografia colada. Olha só que de 86. De 86. Você nasceu que ano? 87. O ano que o Porto foi campeão europeu. André, deixa eu falar um negócio aqui em relação a isso que você falou. Pessoal que foi fazer engenharia civil, quando olhar lá as matérias, mecânica dos solos, obras de terra, fundações,
Eu sei que você não tá aí para isso, você não sabia que isso existia, mas dá atenção para mecânica de solos, dá atenção para obras de terra, dá atenção. Eu não conheço nenhum engenheiro geotécnico desempregado. Se tem alguém que está assistindo a gente, pode ligar, pode mandar currículo, que não vai estar. Não vai estar mais. Não tem. A gente vê aí várias piadas, né? O engenheiro que foi fazer Uber e tal. Se você virar geotecnia, não tem. Tá 100% dos engenheiros geotécnicos estão empregados. Porque as pessoas estão escolhendo onde é que elas vão trabalhar. Eu também estou sentindo isso na geotecnia. Tipo, a gente fala muito isso aqui para a instrumentação, que é o nicho do nicho, não é? Porque eu sempre faço esta pergunta para ter as perspectivas de cada um dos convidados, para sentir como é que está a experiência deles, não é? Porque eu também sinto muito isso, que na geotecnia no geral está faltando mão de obra. E nós já discutimos isso, tem menos interesse na engenharia civil, depois na especialização da geotecnia, mas eu acho também que, por exemplo, as novas gerações, elas ainda têm aquela ideia do engenheiro civil que vai fazer prédio, vai fazer isso, não sei o quê. Eles não têm essa ideia da tecnologia, desta área que tu podes ir. Sim. Que tu estás a trabalhar, essa parte da gestão de encostos, monitoramento, instrumentação. Isso é só uma parte, não é? E, por exemplo, o que vai para a geotecnia também ainda tem muito aquela ideia que, vou fazer estaca, vou fazer sapá. Fica muito com aquela, fazer uma contenção. Muito focado na edificação. Fica muito naquela parte da edificação. E acaba não tendo essa sensibilidade para a geotecnia num ponto de vista mais macro, cara. Tem muita coisa. É um negócio, são as faculdades, né, que levam a isso. As faculdades não trazem esse mercado como um mercado que existe. Então, isso. As faculdades, o engenheiro civil ele é formado para fazer prédio. 90% das faculdades. E aí existe uma geotecnia que ele foca o que tem, fundação e contenção. É isso, ninguém trabalha essa geotecnia pura. Uma geotecnia Mas a geotecnia ela é muito bonita, né? Aqui fazendo a defesa, né? Você parar para pensar que você pode trabalhar com túnel, que você pode trabalhar com barragem, a quantidade de obra pesada que você pode fazer e você e o geotécnico. Porto Marítimo, cara. Esse é o negócio. Mas você ter na faculdade, você tem aula com o professor Carlos Pinto, com o professor Vole, isso desperta o interesse, são pessoas teóricas famosas, Vitor de Mello... Não, tá olhando, eu não ouvi o nome. Vitor de Mello da minha época, mas eu tive aula com o Luiz Guilherme de Mello, eu tive aula também com o filho dele. Mas a gente teve uma oportunidade de almoçar, fazer um almoço com o Tarcísio, que foi o Sérgio que promoveu, né? Um almoço de geotécnico, só tinha geotécnico na mesa. O Celestino, Tarcísio Celestino, que foi presidente do Comitê Internacional de Túneis. E aí, cara, ele falando da turma dele, que foram pessoas que tiveram aula com o Carlos Pinto. Não, com o Milton. Com o Milton de Mello. Vitor de Mello. Então, e o Milton Marques. Cara. Vole, Tarcísio Celestino. E aí vai, cara, assim, uma leva. Professor X, né? Professor X. Todos na mesma turma, cara. Todo mundo na mesma época, todo mundo contemporâneo de faculdade. Existia essa especialização na geotecnia ali, existia o engenheiro que ia estudar ali na Poli principalmente, tinha essa vocação, existia esse nicho que... E era uma época das grandes obras, não era? Era a década de 60, Chieta, só migrantes, barragens, Itaipu rolando, eram coisas... coisas absolutamente gigantescas, também teve esse boom. Não, mas o poder do professor, né? E o poder do professor, sim. O poder do professor. Isso pesa pra gente, e muitos desses caras foram para o Imperial College, foram lá para MITs e tudo mais. O Xixi era da MIT, né? Fez MIT. Ele fez MIT. Eu sei quem teve o Imperial College. Cara, era assim uns negócios muito... Cara, não, mas eu fico impressionado. Esses caras são todos Fernando Axis, todo mundo da mesma turma, cara. É todo mundo contemporâneo, todo mundo junto. A rapaziada estudar junto, né? Era turma de faculdade, é isso aí. E isso trouxe todo mundo junto. E hoje em dia o interesse ele não é despertado. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava dando uma aulinha de vez em quando lá no escritório, chamo o pessoal e o pessoal, assim, que dimensiona. Você traz o pessoal sente uma dificuldade de base. O pessoal tá, mas você aprendeu isso aqui mais ou menos. É porque eles não dão... Entendeu? Aqui é mais para o mestrado, não é? Tu tens que fazer os 5 anos e se tu queres ir para a especialidade, tu tens que ir para o mestrado. Não é? Tu tens uma base num... Não sei como é que... Não, você não tem... Aqui, em Portugal você se formou já sai especializado. A gente faz 4 comum, temos solos no 4º ano, solos 1 e solos 2, mas no 5º ano já escolhes a especialização e já sais ali no intensivo já. Se tu trouxe a porta de terra, as obras subterrâneas, as obras de terra, cara, já sais ali com tudo. Mas eu tô terminando o mestrado agora, as disciplinas que eu fiz agora no ano passado, lá na Poli de volta,
elas são muito similares no mestrado com o que elas são dadas na graduação, lá mesmo. Tá próximo? É muito próximo. É um passinho a mais, tem um pouco a mais, mas é muito próximo. Para quem não estuda lá, quem não estudou lá, que tá fazendo mestrado, é um baque. Assim, é muita coisa. O pessoal... A maior parte das coisas tem poucas novidades em relação... Então, o nível as graduações não tem esse caminho técnico. Dá para sentir, o pessoal sente bastante dificuldade. Tem muita coisa que é novidade dentro das disciplinas, né? E com isso a gente já vai por 1 hora, nem quero saber se não vamos conseguir. Pessoal, muito obrigado, ficou a dica aqui, agradeço imenso a vossa comparência, cara, vamos ter muito mais para falar. Sim. Sei que vai ter 4ª, 5ª temporada, Netflix vai renovar, já estamos em conversações e aí todas as plataformas de streaming, a gente vai voltar aqui tratando desse assunto e explorando o doutorado do Ricardo, não é? O doutorado é 4 anos. Deve demorar, né? É 4 anos. Enfim, pessoal, estamos para além da hora, já sabem como é que é. Sigam no YouTube e no LinkedIn. Contato direto imonitgeotech@gmail.com. Mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores: Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. O QR Code aí que está aí no canto para o sorteio do livro. Hoje é o 3º episódio, portanto, a partir de hoje nós vamos encerrar as inscrições. E aí vamos passar ao sorteio, que depois eu vou fazer a gravação e passar para mostrar quem foi o vencedor. Eu quero que não seja ninguém da Austrália. Está aberto para o mundo o sorteio, eu estou a brincar, cara. O Sedex vai ficar caro. Vai ficar mais caro. Obrigado, mas eu decidi arriscar, vou apostar no mundo e não vai sair o pessoal da Austrália. Ou ir às Fiji, vai saber. Que eu tenho um amigo meu que anda às Ilhas Fiji. Pessoal, mais uma vez obrigado, até à próxima. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.